Olá, meu amigo médico e empreendedor. Seja muito bem-vindo ao nosso 5º episódio do Ser Médico Podcast. Esse espaço é um espaço de crescimento, de mudança, de mentalidade, enfim, de visão. Para mim é muito bom saber que você que está aí do outro lado, trabalhando, está estudando e está procurando se diferenciar e procurar lacunas onde ninguém ainda conseguiu preencher. Nadamos num oceano azul. Nesse episódio, o assunto é como empreender com a liderança na saúde. Chamamos aqui, que para mim é uma forma muito honrada, com muita felicidade, o meu amigo, o meu sócio, o investidor do nosso grupo de saúde, né, Dr. Mauro Figueiredo. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Dr. Mauro Figueiredo, médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Residência médica em hematologia, doutorado e livre docência pela mesma universidade. Fez pós-doutorado, em biologia molecular pela Universidade de Oxford. E entrou na área do empreendedorismo, de gestão, com início com um MBA em executivo pela Fundação Dom Cabral. Ele exerce atividades de médico, exerceu atividades de professor, de CEO, e é membro de conselhos e é um grande investidor em vários projetos que ele vai comentar um pouquinho para nós depois, né, Mauro? Seja muito bem-vindo. Depois eu vou comentar também as tuas honrarias, os teus prêmios, só que eu vou dar aqui um pequeno spoiler aqui, que no ano de 2008 e 2009, o Dr. Mauro foi eleito o melhor CEO na área de serviços médicos do Brasil e de indústrias farmacêuticas, além de outros, né, que depois nós vamos comentar aqui. Doutor Mauro, seja muito bem-vindo e muito feliz por você estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, César. Foi um prazer para mim estar aqui e conversar um pouco sobre possibilidades dentro da carreira médica. E para mim é muito prazeroso poder conversar, ainda mais com um amigo e como você já comentou também, parceiro nessas atividades de empreendedorismo na área de saúde. Muito obrigado. Que alegria, né? Novamente fazer parte desse momento. Eu falo que eu estou aprendendo tanto que eu vou fazer medicina ainda. Agora nunca é tarde, né? Nunca é tarde, porque olha, é um papo sempre bacana e conhecimento é tudo na nossa vida. E hoje, mais uma aula, né? César, Alexandre, Dr. Mauro, muito obrigado. Sempre aprendendo e serei um bom ouvinte hoje, porque olha, já nos bastidores já deu para perceber que vai render muito mesmo, certeza. Muito bom esse papo, de poder realmente imaginar o quanto a gente está ansioso por aprender, né? E o Dr. Mauro aqui com certeza vai dar essa aula novamente, né, Alexandre? Realmente é uma grande oportunidade. Mauro, fico super feliz também de estar aqui, podendo desfrutar desse momento com vocês. E que realmente a gente vai percebendo até a evolução do nosso grupo aqui, né? Porque a gente passou por uma fase aí de entender um pouquinho do que é o empreendedorismo, o que é um pouquinho do momento fora da escola de medicina, até o momento em que a gente chega realmente com o Mauro, que representa aí para nós realmente talvez o ápice de uma carreira corporativa dentro do mercado de saúde. Então é uma grande satisfação, acho que vamos ter aqui um enorme de um episódio. Vamos em frente. Maravilha, isso aí. E aqui eu vou lembrar que o Dr. Mauro, ele recebeu alguns prêmio executivo do Valor Econômico, né, em 2008, 2009. Enfim, é muito assim, é muito gratificante ver um médico, uma formação médica que sai de uma área de saúde, de ensino, de pesquisa e vai para um outro lado do jogo, que é o lado do empreendedorismo, que é o lado do investidor, que é o lado desse contexto que está muito ligado à saúde, mas tem um lado econômico também, que o médico às vezes precisa estar sempre indo atrás, evoluindo, e hoje nós vamos aprender aqui com o nosso amigo Mauro, né, um pouco sobre isso. Mauro, eu vou começar, né, assim, eu sempre começo perguntando para os nossos convidados qual que é o propósito profissional, propósito de vida, mas eu gostaria, assim, que eu estava pensando em fazer algo diferente hoje aqui em termos de pergunta com o Mauro. Eu queria perguntar para ele como é que né, a trajetória, como é que é a jornada do médico, né, que sai de um consultório, vamos dar um passo atrás no nosso timeline, que ele sai de um laboratório, ele é pesquisador, tá? Trabalha com pessoas, com acadêmicos, daí vai para o consultório, do consultório ele vai para a sala de aula, da sala de aula ele já vai para um braço que é de gestão, assim, de grandes empresas,
E é a mesma pessoa, que essa pessoa humilde, essa pessoa que a gente percebe que tem habilidades, soft skills que nós chamamos assim, muito, muito claras, definidas, mas que eu sei que atrás do Mauro tem uma essência ali de um cientista, do empreendedor e do investidor. Como é que se consegue, sabe, fazer todo essa tua persona englobando, como o Alexandre colocou muito bem, que é o auge, é o desejo de todo médico, pelo menos de nós aqui que estamos nesse momento, chegar. Por favor. Bom, eu acho que, na maneira como eu enxergo, né, eu acho que eu sempre cheguei minha carreira através de ciclos, né? Eu acho que tem um outro aspecto que antecede a esse, né? Quer dizer, eu tenho uma percepção clara, né? E eu acho que as novas gerações têm isso com mais clareza. Nossa vida se tudo correr como mais provável, é muito longeva, né? Você tem uma vida produtiva muito longa, né? E eu acho que você tem que ter um pouco dessa preocupação a que você quer se dedicar nesses talvez 50, 60, 70 anos de vida produtiva que você certamente terá, e as novas gerações têm isso muito claro. Então, eu acho que tentar também enxergar a vida, a sua atividade através de ciclos onde você pode contribuir, mas que de fato te mantenham motivado, estimulado, é algo que deveria estar na mente de todas as pessoas. Eu sempre enxerguei um pouco da minha trajetória nesse sentido. Eu sou muito motivado por projetos, né? Por tentar construir algo e deixar algo que faça alguma diferença. E talvez por isso eu tenha escolhido um pouco a área de saúde. Então, quando eu estava na universidade, que às vezes para mim foi extremamente gratificante, ali foi a minha grande escola, tanto como indivíduo, né, porque a gente entra na universidade muito novo, adolescente, como também do ponto de vista profissional. Foi ali que eu adquiri todas as ferramentas. E a carreira de médico, ela nos ensina a lidar com problemas, e problemas que são complexos, que não são totalmente previsíveis, né? A variabilidade biológica, as doenças, os problemas te faz lidar com estas situações. Eu abracei muito a carreira acadêmica, eu fui extremamente feliz e me satisfez muito a carreira acadêmica, tive uma carreira de sucesso, e em um determinado momento eu comecei a pensar como é que eu daria seguimento àquilo, ou se daria. Então, me permiti avaliar um pouco o que seria esse meu segundo ciclo. Foi nesse momento que eu fui convidado por uma empresa na área de saúde, uma empresa privada, eu que sempre atuei na academia, para assumir áreas técnicas que eles queriam dar este grande desenvolvimento. De novo, um projeto em que me estimulou, me motivava muito, e era uma empresa que tinha também um pé na academia, na universidade. Muitos dos líderes que estavam lá eram oriundos da universidade, então para mim era uma experiência muito nova, mas era de certa forma uma possibilidade de transição, vamos dizer assim, mais segura, porque eu sabia que eu estava entrando no ambiente também, trazia muito daqueles valores, os princípios que eram comuns à minha maneira de pensar. Na iniciativa privada, nesta empresa, eu me apaixonei de novo por estes projetos e vi que ali eu poderia, talvez, aumentar mais a abrangência da minha atuação. Quer dizer, o médico ele tem uma atividade bastante solitária muitas vezes, né? Ele lida ali com cada situação individualmente, e ele faz uma enorme diferença em todas aquelas vidas que ele consegue tocar e modificar. E eu entendi que talvez numa empresa eu poderia talvez fazer isso de uma forma um pouco maior, um pouco mais ampliada, se a empresa de fato fosse aberta para aquele tipo de atuação, que era o caso da empresa com a qual eu me associei. E aí me apaixonei um pouco pela área de gestão. Essa mudança que parece ser muito grande e dramática, ela é sempre gradual, né? Então foi um processo que foi ocorrendo ao longo de anos. Comecei a me inserir nas áreas executivas em paralelo com as minhas atividades técnicas, mas em algum momento você tem que tomar uma decisão, que eu acho que é aí que são os momentos mais difíceis para qualquer carreira, para qualquer profissional. Tem um momento que você tem que decidir, você vai por um caminho ou você vai pelo outro caminho, mas se dedicar àquele caminho. Quando eu decidi pelo caminho da gestão, senti que eu precisava me capacitar um pouco mais, e aí fiz lá o meu MBA na Fundação Dom Cabral, e aí abracei a carreira executiva, e nesse momento eu deixei de ter a atuação técnica médica que eu tinha então, Mauro, até desculpa então. te interromper, mas esse gatilho ele veio com algo significativo, ou realmente foi uma escolha que você chegou no momento ali de uma encruzilhada, ou foi um convite, ou foi uma oportunidade, ou algo que apareceu que você falou, putz, agora
Acho que eu vou por esse caminho. Eu acho que é mais vamos dizer assim, a oportunidade. E eu acho que tem características de personalidade também. O César trouxe a questão do empreendedor, né? O empreendedor, ele é inquieto. Ele é inquieto. Então, essa inquietude e essa atração por novos projetos, isso faz parte do empreendedor. Aquele que tem sucesso e aquele que não tem sucesso. Muitas vezes o empreendedor que tem um enorme sucesso, que a gente usa como referência, já teve 2, 3 insucessos anteriores. E o que faz ele perseguir é a inquietude, né? Quer dizer, querer abraçar novos projetos, novas iniciativas. Então, eu acho que é mais a oportunidade. No meu caso, né, muitas vezes é até a necessidade ou você foi forçado. No meu caso não foi, eu tive esse privilégio, né, de ter a escolha. E chegou num determinado momento e falou, eu tenho 2 caminhos, eu posso continuar no meu caminho técnico ou eu posso abraçar este novo projeto. Talvez essa característica, né, do empreendedor, que talvez eu tivesse já não tão claro naquela época que tinha, hoje talvez para mim fique mais claro olhando para trás, mas que me fez jogar pelo projeto. Tem várias coisas envolvidas, tem que ter um pouco de despreendimento, né, que é outra característica do empreendedor. Você não pode ficar muito ligado de maneira irreversível àquela atividade anterior, senão você nunca vai abraçar aquela nova atividade. Então tem um certo despreendimento, então tem uma perda envolvida também, sempre tem, quando você escolhe um outro caminho. Então você tem que se permitir isso sem grande sofrimento, né? E abraçar um projeto que tem risco, tem incertezas, né? Mas me atraía por ser algo desafiador, por ser algo que eu enxergava que eu poderia fazer alguma diferença naquele projeto, e abracei então essa carreira executiva na qual eu fiquei aí muitos anos. O senador Álvaro Dias, uma honra estar com o Dr. Mauro aqui. E eu fico encantado em ver tanta sabedoria, para mim é muito importante. É uma aula. Mas como é que o nosso querido estimado Dr. Mauro lida com o ciclo da acomodação? Até mesmo em relação à gestão das suas comissões e comitê, porque sempre vai ter alguém que você percebe que se acomodou no meio do caminho e faz parte da sua comissão. Como chegar ao ponto de dizer, olha, nós vamos conversar porque a acomodação chegou. Ou você dança conforme a música, ou nós temos que buscar novas diretrizes. Como é que funciona dentro de uma comissão? Eu acho que a primeira coisa é entender como ela funciona. Eu sempre fui do ponto de vista que se você quer mudar algo, né, primeiro você tem que conhecer exatamente como é. Se insira naquilo e aí faça a transformação de dentro. Porque atirar pedra de fora é muito fácil, mas você não vai mudar nada. Então, tem que conhecer, primeira coisa, conhecer as pessoas, se relacionar com essas pessoas e usar os argumentos, a persuasão, enfim, fazer com que a transformação ocorra de dentro, sem grandes rupturas, Álvaro, porque senão você vai... E o segredo de uma comissão, ela deve ser formada pelos gestores que entendem do assunto, mas pessoas que têm outra visão que, de repente, o gestor dentro daquele determinado segmento não tem, é isso? Exato, tem que trazer pessoas que consigam trazer um conhecimento complementar naquelas atividades. É uma aula. Quanta chave de sucesso aqui para o médico empreendedor, hein? O médico você que está nos gostaríamos de ter mais tempo aqui para explorar mais assuntos, né, com o Mauro. Mauro, o médico é muito imediatista em termos de resultado. Não quero generalizar, mas assim, dar nomes, mas a gente tem como tendência a ser muito resolutivo e imediatista. E que a gente observa que, às vezes, no mundo do empreendedorismo, ou do negócio, até dos próprios investimentos, a gente precisa ter um planejamento mais a médio e longo prazo. Como é que, né, de repente, você consegue nos dar algum insight, alguma chave para que a gente consiga colocar isso assim como algo tipo assim, olha, vamos ter paciência, vamos começar a mudar um pouco o nosso mindset e tentar olhar as coisas um pouco mais de médio e longo prazo? Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, primeiro você ter uma visão de longo prazo. Porque você pode não ter, você pode viver dia após dia, isso já é um problema. Qualquer atividade que você esteja inserido, seja um consultório, seja uma empresa, uma nova iniciativa, você tem que ter essa visão de longo prazo, alguns anos à frente. Ela pode estar certa ou pode estar errada, não importa, você tem que ter essa visão e você tem que revisitar essa visão o tempo todo. Esse é parte do exercício do próprio planejamento estratégico, né? Olhe a longo prazo e faça, este é o seu norte, seja o sonho, faça isso. E sempre revisite aquele teu norte. É claro que as coisas acontecem e às vezes você tem que modificar, e isso é natural.
Mas o que eu digo de ter o norte é para você não cair nas tentações do curto prazo, do imediatismo, porque você sempre terá esses obstáculos ou essas tentações que te farão sair um pouco daquele curso que você havia definido. Se você tem uma visão de longo prazo, se essa visão lhe parece segura, se é isso que você acha que é o correto, tenha disciplina de percorrer aquele caminho. Às vezes o atalho vai mudar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais lá, mas se mantenha fiel e disciplinado dentro daquele caminho. Revisitando aquilo o tempo todo, porque isso pode modificar, mas não caia em tentações de curto prazo, porque elas vão existir o tempo todo. E isso é um exercício, né? É um exercício, né? Tem que fazer disso um hábito que seja até intrínseco à pessoa, né? Em todas as suas ações. Muito legal. Não, né? Muito bacana mesmo. Você tem uma característica que eu vi, uma característica que é muito interessante, que é a questão da liderança. Existem várias qualidades hoje para um líder, né? No atual momento que nós estamos. E eu vejo que uma das coisas fortes que o Mauro faz é a questão do networking, né? Como é que você vê a importância do relacionamento com as pessoas, do networking? Eu vejo que você chegou aqui já no estúdio, já cumprimentou todo mundo com uma grande humildade, né? Para um presidente de multinacional que ele já foi, presidente do nosso conselho. Isso é uma característica tua muito forte e evidente. Parabéns, Mauro. Obrigado. E gostaria de entender como é que isso é da tua pessoa ou você foi desenvolvendo isso, um treinamento? E se existe alguma outra característica que você acha que seja tão importante ou mais importante que essa para o líder atual? Não, eu acho, primeiro tem uma questão, eu não sou a pessoa mais social, pelo contrário, eu sou sempre, às vezes, criticado por ser um pouco antissocial, então eu não sou essa pessoa tão fácil para mim. Tem, vamos dizer assim, não é natural, né? Quer dizer, não quer dizer que seja forçado, não é isso. Eu quero dizer que esses aspectos da cordialidade tem que ser assim, porque por que não ser assim? Tem que ser. Eu acho que o mínimo de respeito, educação, cordialidade, porque são pessoas que estão me recebendo tão bem, então de maneira tão agradável. Não tem outra forma de ser, não é? Quer dizer, eu acho que tem que ser assim. Então, isso é do dia a dia. Eu não vejo outra forma de agir. Agora, quando você fala de liderança, de fato, há vários estilos de liderança. Até por esse aspecto, meu estilo sempre foi um estilo de tentar trazer as melhores pessoas, que não são as mais fáceis de lidar, muito pelo contrário, né? Porque as pessoas que são muito opinativas, as pessoas que têm uma visão, uma autoconfiança muito grande, as pessoas que têm muita competência, em geral não são pessoas de alta capacidade intelectual, não são as pessoas mais fáceis de lidar. Mas se você consegue um ambiente que você, de fato, seja mais cooperativo, seja mais agregador e que as pessoas, de fato, estejam voltadas para esse mesmo norte, o resultado final é muito bom. Quer dizer, as somas individuais transformam algo muito, as sinergias, elas aparecem de maneira muito intensa. Não é fácil você lidar com grupos de alta capacidade intelectual, mas eu acho que é onde você conquista os melhores resultados. Agora, não dá para ser uma liderança impositiva, não dá para ser uma liderança autoritária, tem que ser uma liderança agregadora, quer dizer, dê o espaço para cada um, coloque. E tem que ter muito debate de ideias, de argumentos, mas uma maneira de liderar que todos sintam que é o conjunto que faz com que a gente chegue. Não é ninguém sozinho vai chegar. Eu nunca fui, vamos dizer assim, nunca defendi lideranças, que tem lideranças muito bem sucedidas, que são mais impositivas, mais autoritárias, mais centralizadoras. Eu acho que tem vários exemplos de casos bem sucedidos, mas não acho que é aqui que você alcança o melhor resultado. Até porque eu tenho uma preocupação muito grande também, eu acho que esse é o papel das empresas, dos grupos, na formação dos indivíduos. Quer dizer, eu sempre disse isso para cada grupo, sempre quando eu atuei, quer dizer, quando a gente está numa mesa, numa reunião de diretoria, cada um ali é o presidente da empresa, não tem o presidente, seus diretores, atuem como se fosse o presidente. E isso acaba tendo um papel na formação dos indivíduos. Nesta empresa que eu passei boa parte do meu tempo na área executiva, ali a gente acabou transformando a empresa até num grande formador de pessoas, lideranças na área médica. Vários dos oriundos dessa empresa hoje têm posições de presidência em hospitais, em outras empresas aqui, e ali foram sendo cultivados esses mesmos elementos. Mas tem que dar espaço para as pessoas. De novo, quando você traz pessoas muito boas, quando você traz pessoas de alta capacidade intelectual,
não são fáceis de lidar. Mas eu acho que com uma liderança mais agregadora e, enfim, dando o espaço necessário para as pessoas, não tenha medo de trazer pessoas melhores do que você, até porque você não conhece tudo. Você vai ter muitas pessoas melhores do que você em várias coisas, em outras não. É o conjunto que faz a força da iniciativa. Né? Mauro, mas eu achei, pegando uma carona no que você está falando, você sabe que a gente teve a oportunidade de liderar aí um número bastante significativo, né, de colaboradores e com os mais diversos perfis. Isso que você fala realmente é interessante, né? A pessoa, quanto mais competente, às vezes ela demonstra certas características e difíceis de você conseguir liderá-las. Então, e aí eu te pergunto, você acredita nessa questão de que a gente gere as pessoas não no sentido do dia a dia, de como elas devem se comportar, mas pelo resultado e pelas entregas que elas fazem, e não talvez mensurando o meio da jornada? Porque a gente escuta muito isso, né? Chegou um momento em que a temática liderança versus entrega era uma coisa super em voga. Olha, a pessoa independente do jeito que ela é, mas se ela te entregar, é um ótimo profissional. Não, essa pessoa ela tem que se adequar à filosofia da empresa, porque se não se adequar à filosofia da empresa, não interessa a entrega que ela faça. Basicamente, o que eu estou te perguntando, você acha que realmente essa prática de medir a pessoa pela sua entrega e não pelo meio da jornada, ela é válida? Como é que você vê isso? Eu acho essa uma excelente pergunta, Alexandre, porque a gente precisa entender o que significa esse meio do caminho, né? Eu acho sim que você, como um líder, com as pessoas que fazem parte do seu time, você tem que pactuar os grandes objetivos. Quais são os grandes... o que é a grande meta que você espera que a pessoa cumpra. Mas não significa que isso tem que ser alcançado a qualquer custo. Porque, principalmente quando você está lidando com uma meta que é de característica mais financeira. Eu não sou de jeito nenhum adepto da teoria que se o indivíduo trouxer o resultado financeiro, ele pode fazer de qualquer jeito. Não, pelo contrário. Essa minha última experiência numa empresa norte-americana, que é muito forte na área de gestão de pessoas, as pessoas não eram demitidas por não atingimento de resultados ou da performance, vamos dizer assim, mais financeira. Elas eram demitidas por não aderência às questões culturais da empresa, ao comportamento. Então, eu acho o seguinte, quando você fala assim, eu quero o resultado, não importa o meio, depende. Eu quero que a pessoa tenha liberdade para alcançar aqueles objetivos. O que eu quero dizer com isso? A equipe, ela tem liberdade para montar a equipe, ela tem liberdade para atuar e para definir os caminhos que ela vai chegar naquilo que nós pactuamos. Agora, não pode romper com nenhum pilar de característica cultural ou de princípio. Ela não pode fazer isso maltratando as pessoas, não pode fazer isso assediando as pessoas. Eu não sou adepto disso. Pode assediar talvez seja muito forte, mas vamos dizer assim, pode transgredir com alguns princípios porque ele está trazendo o resultado final. Não. E por que isso não é bom? Porque você compromete o futuro da empresa. Quer dizer, os diretores têm que ter uma visão de curto prazo, né? E de longo prazo. O curto prazo é importante porque sem ele você não constrói o longo prazo, mas, de novo, o teu norte é o longo prazo. Então, a questão cultural e de princípios, de valores, essas são inegociáveis. Às vezes é um resultado bom, mas insustentável, né? Porque é o bom naquele ano e vai destruir a empresa na seguinte. E a gente cansa de ver isso, né? Então, eu acho que eu acho que é importante as pessoas terem liberdade, mas liberdade na equipe, na liberdade de como ela vai conduzir aquele processo, mas não toque, não transgrida com valores, com princípios, com a cultura da empresa, porque isso é... E eu não estou querendo prolongar muito a conversa, mas realmente é muito interessante. Hoje era um dia para uma hora e meia de podcast. Mauro, e você também acredita naquela questão de contrate pessoas e as habilidades elas se desenvolvem? Ou você acha que realmente o conhecimento da pessoa naquela determinada área que ela vai trabalhar é muito importante? Depende da área, não é? Quer dizer, eu acho que em áreas muito técnicas é muito difícil você esperar que a pessoa adquira aquele conhecimento com a velocidade que você necessitará, não é? Quando nós estamos falando de soft skills, tem muito soft skill que vai ser aprendido dentro da empresa. Eu vou te dar um exemplo da empresa de saúde que eu era presidente e, de novo, uma característica minha. Essa empresa de saúde era muito comum até muito pouco tempo atrás, ou você só tinha médicos, e o médico era tudo, era o financeiro, era o diretor de atendimento, ou você só tinha não médicos. Eu não acho que nenhum dos dois modelos são bons. E o que eu sempre busquei é uma diversidade de formações. Então, nós tínhamos ali entre o time de diretores, matemático, advogado, tinha médico, sim, tinha engenheiro, tinha administrador, tinha
todas as formações. Porque eu acho que essa diversidade de formações era muito rica para a empresa. Então você tinha claramente pessoas que tinham uma formação muito boa na área de saúde, mas tinha carências na área de gestão. Porque a área de gestão é difícil você... Ainda hoje a gente tem uma certa carência, né, de ferramentas de gestão na área de saúde em pessoas que são oriundas da área de saúde. E, por outro lado, você tinha pessoas muito fortes nessas ferramentas de gestão, mas que não tinham um conhecimento tão profundo na área de saúde. O que nós fizemos foi fazer aí sim, um desenvolvimento dessas competências cruzadas, não com as próprias pessoas, claro que no convívio também, mas até usando terceiros, escolas de administração que davam formação mais pesada na área de saúde ou que davam formação mais pesada na área de gestão, e colocamos esses times para se capacitarem mais na área de gestão, aquele que tinha área de saúde, ou aquele mais na área de saúde, aquele que tinha mais ferramenta de gestão. Mas essa convivência das múltiplas formações, eu acho que isso é muito rico. Então, eu acho que sim, se a pessoa tem uma capacidade para absorver, se ela está motivada para isso, e se nós estamos falando mais de soft skills ou coisas que estão mais próximas, eu acho que sim, é possível. Mas informações muito técnicas, você não vai contratar um engenheiro aeronáutico achando que ele vai aprender, não vai. Ele tem que vir com essa formação. Nós estamos aqui vivenciando uma história de sucesso. Aqui o prefeito de Curitiba, muito bom te receber, o Maurinho aqui. Eu chamo de Maurinho porque é meu amigo, o Dr. Mauro Figueiredo. Uma história de sucesso, mas o povo, os médicos empreendedores também querem pensar e analisar fora da caixinha e pensar. O Mauro, ele já teve algum fracasso? Porque nós somos moldados no fracasso, onde realmente nós compreendemos o que não devemos fazer. E errar é humano. O Mauro, como é que é o Mauro, aquele Mauro lá de Ribeirão Preto que pensava no seu futuro, o Mauro que conquistou tudo isso? Algum momento o Maurinho disse, poxa vida, isso aqui não deveria ser feito, eu fracassei e me deu mais força para seguir em frente. Conte alguma história para nós, Maurinho. Muitos fracassos, né? Sem sombra, claro. Eu acho que o que vale no fim é se o balanço é positivo. Teve saldo é positivo. Menos fracasso, o saldo é positivo. Mas, claro, sem dúvida alguma, até porque em várias coisas, talvez numa determinada decisão, ou a maneira como você tratou determinada pessoa, ou a forma como você conduziu. Quando você é muito voltado por um determinado objetivo, e se você é obstinado naquele objetivo, muitas vezes você não, e quando você é mais jovem, você não toma tanto cuidado com este caminho, e esse caminho às vezes pode machucar pessoas mais do que deveria, né? Então talvez os fracassos sejam mais ligados à forma de conduzir, claro, decisões também equivocadas dentro da empresa, que depois na sequência se mostraram equivocadas. Eu acho que sim, muitos fracassos, mas eu acho que o importante é você primeiro fazer essa análise, tentar aprender com os fracassos e melhorar, não repetir aqueles... Todo mundo vamos dizer assim, está permitido um determinado erro, mas procure fazer um só de cada tipo, né? Não repete o mesmo erro, né? Então acho que é um pouco isso, aprender com os erros e tentar melhorar como pessoa e como profissional, mas sem dúvida. E para o médico empreendedor, o medo está relacionado ao fracasso? O medo de... Então, o empreendedor ele é meio irresponsável nesse sentido. Quer dizer, uma característica do empreendedor, ele minimiza o risco. Isso é importante, é um diferencial. Isso é bom, é ruim também por outro lado, porque às vezes ele tem um muro, né, de concreto na frente dele, que você está vendo que ele está se chocando ali, ele não está enxergando, ele acha que aquilo não existe, ele vai passar. O empreendedor tem essa característica, ele é extremamente otimista. Eu acho que eu tenho um pouco desse. Eu sou sempre otimista em termos das iniciativas, das empresas. Nem sempre vão ser bem sucedidas as iniciativas, mas ele é sempre otimista. Ele acha que vai dar certo. Ele acha que a persistência dele, a perseverança, esse otimismo vai fazer com que dê certo. E ele minimiza os riscos. Eu acho que é importante sim, porque isso é que move, né? Porque se todos fossem muito conservadores no sentido de maximizar os riscos, ninguém fazia, né? Ninguém arriscava, ninguém ousava, ninguém dava os passos à frente, né? Mas é verdade, você tem razão. Que bacana, importante. Mauro, muito legal, hein? Olha, outras chaves, várias chaves aí de sucesso, né, dentro do empreendedorismo, mas eu gostaria de perguntar para você um pouco sobre o Mauro investidor, né? Qual a ligação do Mauro investidor com o Mauro empreendedor, com o Mauro professor, ex-professor? Eu entendo que o médico é sempre um professor, nós estamos aqui aprendendo, ou seja, ele é um professor aqui também. Como é que nós chegamos nesse nível de poder nos intitular como nós somos um investidor, né? Eu sou um investidor, um médico investidor.
Eu acho que o papel do investidor ali já muda um pouco, porque você aceita que você vai contribuir, né, com aquelas diferentes iniciativas, talvez até de uma forma mais ampla, em muitas iniciativas. Quando você é um executivo, você está ligado a uma empresa, né? Quer dizer, normalmente, quer dizer, um executivo que está ali na operação, ainda mais se for o CEO, quer dizer, ou um diretor, você está muito ligado àquela empresa. A possibilidade de ser investidor, isso não significa que você, até no começo você citou que é um grande investidor, o grande que ele quer dizer é que eu gosto, que existe mais uma empresa, não com o tamanho do investimento, dinheiro, porque eu não sou desse tamanho. Exato. Mas eu acho que ser investidor te dá a oportunidade de atuar de uma maneira mais ampla, um leque maior de iniciativas. Então, eu, na minha fase atual da minha vida profissional, eu decidi que eu iria deixar de ser um executivo, né, de uma empresa, mas para poder exatamente atuar em várias empresas que não tenham um conflito entre si, mas para poder, de alguma forma, contribuir com o que está acontecendo na área de saúde, que você vê uma emergência de muitas empresas novas surgindo em quase todos os campos na área de saúde. Isso é algo que me atrai. E que ser investidor significa, de alguma forma, participar, seja de fato contribuindo financeiramente, seja participar de um conselho, um desenvolvimento, ou como mentoria, ajudando aqueles empreendedores. Quer dizer, mas aí te dá a oportunidade de participar de uma maneira mais ampla, né, disso tudo que está acontecendo. Nesse momento, a saúde é um setor que tende a crescer cada vez mais, vai crescer, não importa o que nós façamos, ele vai crescer. Eu costumo dizer que o setor de saúde ele é condenado ao crescimento, é dado isso. E tem muita coisa nova surgindo. Então, parte dessa minha decisão foi, eu quero participar de uma maneira mais ampla, não estando ligado numa só empresa, e a vida executiva me permitiu chegar nesse ponto para poder fazer esse tipo de atividade. Então, agora, você tem que aceitar também que você não vai mais estar com a mão, né, no leme. Porque essa é outra coisa que muda, né? Você não é mais mesmo num papel de conselho, num papel de mentor, você opina, você auxilia, você de alguma forma ajuda, mas não é você mais que toma as decisões principais. Então tem um outro aprendizado aí, uma essa disciplina. Mudança não é tão simples, né? Não é. Não é porque você tenha o cacuete, você quer de alguma forma agir. Interessante, pode ser que você, com a sua mentalidade voltada, com essa mentalidade, hoje, né? Você, tirando a mão do leme, você com certeza, vindo gente nova, vai fazer com que o barco não afunde, né? Importante isso, né? Dá o pitaco sim, falando, vamos por aqui, vamos seguir aqui, o iceberg está lá, vamos mudar um pouco, mas... É um pouco isso mesmo. Por aí. Interessante, né? Muito bacana. Antes de eu tocar num assunto que eu gostaria de explorar um pouquinho, da persona do Mauro, né, do projeto de vida dele, não só na área de empreendedorismo, mas até, se ele quiser, né, puder compartilhar com a gente, que é a área familiar. Eu sei que você participou e participa e tem assim, muito conhecimento na abertura, né, de empresas de capital. Né? Fale para nós um pouquinho, para o médico, assim, que nunca ouviu falar, como é que é isso? Como é que é você participar de um projeto de abertura da tua empresa para o capital, fazer um IPO? Esse é um projeto bastante... É um projeto muito grande para qualquer empresa. Né? Ele é longo, tem uma preparação que, de fato, ele é bastante... primeiro que a empresa tem que ter um certo porte para viabilizar a abertura de capital, então isso não ocorre, particularmente no Brasil, né? No exterior, em alguns países, até você pode fazer abertura de capital com empresas pequenas, mas no Brasil você tem que ter um certo porte, né? Que significa uma receita, um lucro de um certo porte para permitir essa abertura de capital. A abertura de capital, ela exige muito da empresa, porque há uma transformação muito grande da empresa. Você deixa de ter aquele conjunto de sócios que são os sócios da empresa e você passa a ter milhares de sócios. Né? Qualquer abertura de capital você passa a ter uma quantidade muito grande de sócios. Com umas circunstâncias em que esses sócios que são convidados a se tornarem sócios, que acreditaram em você, que compraram as ações da sua empresa, eles têm muito menos informação da sua empresa do que tem aqueles que são sócios ou os dirigentes que estão conduzindo a empresa. Isso faz com que as exigências legais, de regulação, sejam bastante intensas para minimizar os prejuízos para estes acionistas que são minoritários.
Então você tem primeiro ter responsabilidade sobre esse aspecto. Você está atraindo uma quantidade de sócios que confiaram em você, que compraram ações, que não estão tão ligados à empresa quanto estão os sócios fundadores ou aqueles que são os dirigentes da empresa. Por que uma empresa abre o capital? São muitas as razões que podem levar uma empresa a abrir o capital. Desde razões mais óbvias, né? A empresa adquiriu um certo porte, ela quer ter acesso a um capital que tem um custo menor, porque embora a abertura de capital seja custosa, não é barato você abrir o capital de uma empresa, mas se for bem sucedido, você vai capturar dinheiro do mercado que as pessoas estão comprando as suas ações, estão dizendo, eu confio em você, está aqui minha parcela de dinheiro para isso, e você tem esse dinheiro para crescer, para investir, para expandir. Então, é uma forma de captação de capital para novas expansões, para crescimento e tudo mais. Pode ser um movimento para sanar dívidas. A empresa pode ter um porte muito grande, ter uma estrutura de capital, tem dívidas que a abertura de capital vai propiciar, vamos dizer assim, amenizar aquelas dívidas. Essas seriam razões mais óbvias, mas há razões até não tão óbvias. Tem empresas que abrem o capital para garantir a sua perenidade, particularmente empresas que não estão ligadas a grupos familiares fortemente estabelecidos, empresa que sabe que aquele projeto inicial não tem sucessores óbvios e eu quero estabelecer uma governança na minha empresa, eu quero trazer o mercado para participar junto das minhas decisões e vou fazer uma abertura de capital para até aumentar a probabilidade da perenidade da minha empresa. Então, as razões elas não são... E essa é a primeira tarefa que uma empresa deve fazer. Cabe abrir o capital. E por que eu abriria o capital? Tem que ter muito claro isso. Então, o trabalho ele é intenso não só porque você tem que preparar a empresa, todos os balanços preparados para isso, e se preparar para esse momento pós-abertura, mas principalmente fazer essa reflexão. Por que eu abriria o capital? Vale a pena abrir o capital? Eu até posso abrir, mas vale a pena abrir? Por que eu abriria o capital da minha empresa? Então, alinhado com o propósito da empresa, né? Tem que estar. Tem que estar. E quando isso não é bem claro, às vezes leva a situações mal sucedidas. Empresas que abrem o capital, fecha o capital, abre de novo, fecha o capital. Eu acho que tem que ter um pouco também dessa reflexão do porquê que você abre o capital. E as razões não são únicas, não. E isso para o investidor, porque uma vez que você decide ir para um processo de abertura, você vai ter muitas reuniões com muitos investidores para tentar convencê-los do porquê que é interessante ele se tornar sócio da sua empresa. E das primeiras coisas que ele vai procurar entender é qual é o objetivo dessa abertura de capital. Para que é que você quer captar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões? Para quê? O que você vai fazer com esse dinheiro? Além de saber se a empresa é boa, se ela não é, se ela pode crescer, se ela está em boas mãos, tem uma boa gestão, mas tem essas outras características. Né? Maravilha, Mauro. Aqui agora eu vou apimentar um pouco, hein? Não está nem no script aqui. Isso é bom. O que significa para o Mauro dinheiro? Sabe? O que significa ter? E às vezes a gente tem que abrir parte do ser para ter. O que significa você ter como foco, às vezes, um projeto de vida, a questão financeira acima de questões de desenvolvimento de pessoas? Como é que isso está dentro da tua vida hoje, daqui para frente? Eu acho que o dinheiro, né, para mim, ele significa você poder ter uma vida mais confortável. O que significa confortável? Significa você ter uma vida que você não passe grandes apuros ou necessidades, mas você não precisa ter uma casa em Mônaco, uma casa... 3 casas na praia. Não, eu acho que tem um certo limite, um certo equilíbrio isso, né? Para mim é o privilégio, a possibilidade de você ter uma vida confortável, ter um local para morar, poder ter o mínimo de lazer, poder viajar, mas sem exageros, porque aí vai dar característica de cada um, né? Porque, enfim, eu sou assim, quer dizer, mas é um pouco, talvez, eu sempre costumo dizer isso, é difícil, não quer dizer que exista qualquer tipo de pacto aqui, né, de outra natureza, mas é muito difícil você fazer uma formação na área médica, né, e não sair dessa formação, particularmente se você atuou numa universidade pública, se você atuou num hospital público, e não ter uma visão social sobre a tua atividade, né? Então, não significa que você migrou, partiu
para trabalhar em empresas na área privada, fez aberturas de capital, teve uma carreira executiva de sucesso, mas essa visão mais social, né, de para que serve a sua atividade, onde é que você deveria causar impacto, ela não te abandona. E eu acho que isso tem a ver um pouco com isso, com o estilo de vida, muito, com os teus valores, o que você acha que é importante, o que não é importante, né? Ou seja, eu não sou do indivíduo que acha importante acumular nem ostentar. Eu acho que a condição financeira favorável te dá esse privilégio, esse benefício de poder ter uma vida confortável e talvez não tenha uma enorme preocupação o que vai acontecer daqui 20, 30 anos, se você terá uma reserva, caso você tenha felicidade ou infelicidade de viver até lá, se você vai passar mais apertos ou não. Complementando um pouquinho, né, amor, eu acho que, como você colocou, né, eu acho que te dá uma oportunidade de você também ver as coisas de uma maneira um pouco diferente e talvez não ficar tão focado na tua necessidade do ganho, né, e aí poder contribuir com as várias verticais e as várias frentes e as várias oportunidades que surgem, né, em diante, e não focado no ganho, né? Isso eu acho muito bacana. E você tocou num ponto que o médico, ele tem isso, né, como característica, que é a questão assistencial. Então, acima de qualquer projeto, de qualquer situação de que você venha a desejar ganhar dinheiro, eu acho que o médico está dentro dele, pelo menos é uma questão de valor, né, da maioria dos médicos, acredito que deveria ser de todos, que é a questão de você promover a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida para as pessoas acima do poder aquisitivo que você quer ter daquele projeto. Então, muito bem. Mauro, olha, sensacional, né? Eu acho que eu estou muito satisfeito e feliz, né, pela participação do Mauro. Pena que o tempo é curto, porque é papo por 1h30, senão 2 daqui a horas. Pouco vamos puxar nossa orelha. Mas é um papo maravilhoso. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Mauro. E hoje o Dr. Mauro lá de Ribeirão Preto, ele que prospectou a sua carreira, né, pensando a longo prazo, ele é realizado ou ele é super realizado? Ou ainda falta alguma coisa para... Eu acho que ele é realizado. Essa é outra característica. Ele nunca é super realizado. Ele está sempre assim, descontente com alguma coisa. Sempre descontente. Porque às vezes você pensa alguma coisa e não, cara, foi a mais do que eu. Isso é uma característica do empreendedor. Nunca ele está satisfeito. Porque super você realizado. É a característica de personalidade. E que eu tenho procurado também, talvez, melhorar nesse aspecto. Quer dizer, se você focar mais no sucesso ou naquilo que deu certo do que o que deu errado, o que pode ainda melhorar, o que pode ainda... porque isso acaba te consumindo e não é bom, não é legal, né? Porque, entendi. Enfim, Interessante. Eu queria aproveitar esses últimos minutos para fazer a última pergunta, pelo menos da minha parte. O creme de la Mauro. Mauro, eu sempre escuto dos meus colegas, né, e principalmente os não médicos e algumas pessoas que eu acabo conhecendo, dizendo assim: Alexandre, você estudou 6 anos, fez alguns cursos de especialização na área da saúde e partiu para um lado de gestão, né? Como é que fica essa tua relação com isso? Você é realizado? Não era para você ter sido médico, realmente em contato com pacientes? Eu digo, olha, muito pelo contrário, dada a característica da atividade corporativa que eu executei, dentro da empresa que nós criamos, os moldes aos quais nós gerenciamos o negócio, eu ter sido médico, eu ser médico, me ajudou muito. Em virtude dos meus interlocutores, dado ser uma característica de empresa prestadora de serviço B2B, de empresa para empresa. Então, como a grande maioria dos nossos ouvintes aqui são médicos, eu queria entender um pouquinho que você passasse essa mensagem da possibilidade, da opção de um médico sair da faculdade, mesmo tendo passado tanto tempo vinculado a uma formação técnica, desse outro universo que existe, né? Que é o lado da gestão médica. Hoje, eu acredito que até quando você começou na tua vida corporativa, tenha sido um pouco mais ousado do que na minha, porque eu, quando fiz MBA, eu era o único médico da turma logo que saí em 2005. Então era uma coisa realmente, como eu falei, né? Pô, você vai abandonar os 6 anos de saúde, de formação em saúde? Eu falei, não, muito pelo contrário. Eu vou colocar isso numa gaveta onde eu vou fazer disso um grande repertório para poder executar algumas atividades. Então, como que você colocaria isso para o nosso ouvinte aqui, para um médico que está saindo da faculdade e que tem vontade de seguir uma carreira corporativa? Só fazendo um parênteses, no primeiro episódio, quando eu gravei com o César, encontrei um colega médico no elevador de casa, e ele olhou para mim e falou assim: Alexandre, você não sabe como me incomodou aquele podcast. Porque quando eu me formei, eu queria muito ter ido para o lado da gestão corporativa.
queria ter ido para um lado de gestão de empresas, tal, mas minha família me conduziu para o lado da residência médica, para o lado técnico da saúde. Então, como é que isso está para você? Eu acho que tem dois aspectos, eu concordo plenamente com você. Agora, a carreira do médico, mesmo na atividade assistencial, é muito segura, né? Então, decidir ir para um lado da gestão implica num risco, porque ele está seguro, né, na atividade. É difícil um médico hoje, mesmo com todas as dificuldades hoje que enfrenta, não ter um padrão de vida bom. Exato, é uma das profissões que trazem aí um padrão de vida bom, mesmo com as dificuldades que nós temos. Então, fazer esta mudança tem um certo risco, então é até compreensível. Agora, eu acho dois aspectos. Primeiro, que a formação médica nos dá algumas vantagens. Uma é essa de lidar com problemas complexos, de variáveis não completamente controláveis. Isso se aplica a muitas coisas dentro da solução de problemas, vamos dizer assim. Porque, no fim, como gestor, você está ali para solucionar problemas. Então, ter essa noção de que aqui é um problema complexo, eu não tenho só uma variável que vai me causar esse efeito, vou mexer com ela. Não, você tem inúmeras variáveis, porque o organismo humano é assim. E nem sempre o mesmo remédio funciona da mesma forma. Exatamente, porque você tem a variabilidade biológica. Aí que entra um lado que é diferente da engenharia, que as variáveis são controladas. Na medicina, não, porque a biologia não tem esse nível de pelo menos até onde a gente conhece. Então, te dá este treino de lidar com situações complexas. Isso é um ativo que o médico traz e que pode servir para muitas situações que ele tem que tomar decisão. Agora, tem um outro lado que volta àquilo que nós falamos anteriormente, que é dos princípios, dos valores, é entender o que é importante para o indivíduo. Esse indivíduo, no caso, é o teu paciente, é o teu cliente, mas o que para ele faz sentido? O que ele valoriza? O que significa se sentir cuidado? O que significa sentir que alguém, de fato, se importa com ele? Isso você leva para qualquer atividade. Não é porque você é presidente de uma empresa, você não está lidando ali com atendimento, você não vai cuidar disso, porque você sabe, você desenvolveu, você sabe o que é importante, você sabe o que significa uma reclamação do indivíduo que foi mal atendido, ou um erro médico que significa, ou uma situação que não seguiu de acordo com o que precisava seguir. Então, eu acho que a grande vantagem do médico que decide ir, primeiro, é essa formação que ele teve para lidar com essas situações que se aplicam a muitas decisões executivas. Segundo, são essas questões dessa noção, vamos dizer, social da atividade, da importância da atividade fim para o indivíduo, que é o teu cliente, né? É muito legal, né? Isso vem a corroborar aí com a nossa ideia da questão do ambiente empreendedor, do médico empreendedor, que basta ele querer para ele poder, porque está dentro dele, né? Dr. Mauro, espetacular. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nosso tempo acabou, pessoal. Então, infelizmente, nós vamos terminar por aqui. E com certeza nós vamos convidá-lo novamente. Nós vamos ter outros episódios e daí nós vamos aprofundar um pouquinho mais em alguns outros assuntos que nós poderíamos falar hoje e não deu tempo. Dr. Mauro, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, César, Alexandre, Zico. Foi um prazer estar com vocês e contem comigo quando Muito obrigado. Foi uma satisfação enorme. Agradecemos. Foi muito bom. Maravilha.